Paz seja convosco. A todos, queridos, amados, irmãos, que me vê e que me ouvem neste momento. Que as bênçãos de Hashem, que as bênçãos do Eterno e do seu Filho Jesus Cristo estejam presentes em vossos lares, em vossas vidas. Amém? A palavra que eu trouxe para a nossa reflexão hoje, como vocês podem ver aí no título, características de um morador celestial. Características de um morador do céu. Eu expus aqui, já alguns meses atrás, leitura da palavra, Salmo 15. Como vocês que me acompanham sabem, dentro do canal eu tenho vários quadros, decifrando as escrituras, onde eu trago, vocês sabem bem, palavras que geralmente não... os pregadores, os pastores, em média, eles não falam, não todos, tem uns que falam, mas a grande maioria não fala, e principalmente hoje. Eles costumam pregar mensagens, falar mensagens que tem essas palavras difíceis e eles não dizem o porquê. Às vezes até escondem o verdadeiro sentido da coisa. Tem os honestos, é claro, mas tem um monte. E eu trago aqui no Decifrando as Escrituras esses temas, essas palavras, que parecia ser uma coisa, mas que na verdade no original não é. Tem leitura da palavra, onde eu faço ler. O objetivo é estimular os irmãos a ler e ver que o Senhor deixou tudo transparente. Coisas pertinentes ao reino. Como eu digo, às vezes tem alguma expressão, alguma palavrinha que precisa de um estudo, de uma interpretação. Mas em síntese, a essência que o Senhor quer de todos nós está transparente. Então essa leitura da palavra eu não prego, eu só faço ler, né? Pego uma mensagem para exigir. Primeiro ponto, estimular os irmãos a ler. E segundo, refletir sobre a palavra. E assuntos escatológicos e temas diversos. Esse salmo, eu já li, leitura da palavra, Salmo 15. Eu fiz uma leitura, não preguei sobre ele. Mas hoje eu quero trazer uma reflexão. Quero trazer uma reflexão sobre ele. Eu estava meditando, falei até ele por esses dias. Lá no trabalho, no meu trabalho. A gente conversando, os irmãos reunidos. Quem está me vendo, que teve a oportunidade de ver eu explanando esse salmo, tudo bem. Quem não viu, vê agora. Eu vou dar uma explanada, uma reflexão sobre ele, para quem não viu. E quem viu, vê de novo. E quem não viu, vê agora. Fazendo uma reflexão. Eu parei para fazer uma reflexão sobre ele, do Salmo 15. Salmo, que vem da palavra hebraica Tehelim, que quer dizer louvor, elogio. Trazido para a gente como salmo, né? O nome salmo, né? Vem do hebraico Tehelim, quer dizer, como eu disse, louvor, elogio. A quem? A Deus, lógico. Então, em especial, esse Salmo 15, que foi uma composição de Davi. Eu refletindo sobre ele puxou várias coisas. Ele nos remete a nós imaginarmos várias coisas. Várias coisas eu comecei a observar nele. Porque esse Salmo 15 de Davi, o que é dito nele? As características de um morador do céu. Davi faz uma pergunta: Senhor, quem poderá habitar no teu tabernáculo? Ou tem algumas versões que traz: quem pode habitar na tua tenda? Mesma coisa, tabernáculo, tenda, cabana, mesma coisa. Quem poderá morar no teu santo monte? E daí ele responde. E você começa a observar N coisas que a gente para observar ao longo da história humana, e principalmente nos dias de hoje, e faz uma reflexão. A gente para analisarmos nós mesmos. E depois olhar a situação dos cristãos atuais. Nós mesmos, você tem que olhar primeiro para você. E depois olhar de uma forma geral. Não condenando ninguém, mas de uma forma geral. E observe esse salmo. E pare e reflete. Só as misericórdias do Senhor. Só as misericórdias de Deus mesmo. Porque nenhum de nós merece ir para o céu. Nenhum de nós.
Porque se você olhar a profundidade deste salmo, nenhum de nós merece ir para o céu. Nenhum. Nenhum. Muitas vezes a gente se depara com muitos abençoados irmãos falando: eu quero morar no céu, vou morar no céu, o arrebatamento está próximo, as características do fim estão aí. Os sinais todos estão aí. Cristo está voltando e vem nos buscar. Está próximo a sua vinda. Eita, Senhor, vem me buscar logo para me livrar deste mundo mau e perverso. Mas o que é que você tem feito para merecer essa dádiva? Eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, eu aceitei Ele, eu creio nele. Tá certo. Muitos dizem isso. Eu creio em Jesus, eu tenho Jesus na minha vida. Tem mesmo? O seu testemunho como cristão não apresenta isso. O seu testemunho como um servo do Messias, do Deus vivo, não está condizente com o que você fala em seus lábios. É muito sério essa palavra, servo de Deus. É muito sério, é muito grande. Para qualquer pessoa, você está dizendo, pense e analise se você é um servo mesmo de Deus. Analise, reflita. Eu sou um servo mesmo do Senhor? O que é que Cristo disse em João? Aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda minhas palavras. É um homem prudente. É um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante àquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha, a sapata da casa bem funda na rocha. Pode bater o que for, tempestade, furacão, terremoto, mas nenhuma bala não cai. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é o homem sensato. Faz a casa rasinha, sobre a areia. Bota os tijolos em cima da areia, não cava fundo não. Ele bota em cima. Aí quando o primeiro assopro que dá para cair a casa. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aí ele diz mais em João. Tem um amor maior do que esse? Tem um amor maior do que esse? Daquele que dá a vida pelos seus amigos. Tem um amor maior do que esse? Daquele que dá a vida pelos seus amigos? E vós sereis meus amigos, se fizer o que vos mando. Se guardarem as minhas palavras. Se guardarem os meus mandamentos. Lê em João, está lá. E aí? Aí você para e reflete. Eu tenho guardado os mandamentos do Senhor? Olha, esse tema puxa uma coisa, puxa outra. Aí você para. Hoje tem uma tese, hoje não, já de muitos anos. Vários primórdios da igreja. E principalmente hoje que está mais forte mesmo. E se entende outras. Os mandamentos de Deus, a lei do Senhor foi abolida. Dizem também esse termo. Aí eu paro para refletir muito sobre isso. Eu reflito muito. A lei de Deus foi abolida. Lei, nas nossas Bíblias, ela não, como eu disse, como eu sempre ensino a vocês, sempre digo a vocês, a palavra lei, que eu traduzido a gente por lei, as palavras nossas, na nossa tradução, muitas delas não dão o verdadeiro sentido. Ela não tem o mesmo sentido do original. Lei para nós é o quê? É o fazer obrigado. É algo obrigado. Se eu não fizer obrigado, a justiça vem e me prende. Se você fizer coisa errada, eu lhe prendo. Ou faz, ou vai para a cadeia. Ou emplaca o carro, ou pede. Ou emplaca o carro, ou emplaca a moto. É obrigado a emplacar, é lei. É obrigado a emplacar todo ano o carro e a moto. É lei. Se você não obrigar, eu tomo. A gente que acha que é dono de carro e de moto, é nada. Você não é dono de nada não, velho. Você é um aluguel. Pague não o carro e a moto, o emplacamento, e vai andar na rua, eles tomam, acabou. Você só tira quando pagar. Então, é lei. É algo obrigado. E quando você vai para o termo original, no hebraico, é Torá. Que traduzem a gente como lei. É Torá. E o que quer dizer isso? Orientações e instruções do Pai, do Eterno, para o seu povo. Para uma vida sossegada, feliz, próspera, justa, harmoniosa e longa sobre a face da terra. Porque todos que obedecem aos preceitos e às orientações de Deus, que medita na sua lei dia e noite, como o Salmo Terlim, o Salmo 1 relata, o justo que medita na lei do Senhor dia e noite é como uma árvore plantada à beira de ribeiros de água corrente, à beira de águas correntes, de riachos, de fontes de águas. Ele dá as suas folhas, trazendo para a nossa língua, nosso sentido. As folhas ficam verdinhas o ano todo.
dá fruto no tempo certo. Olha o que é comparado. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. As suas folhas não murcham, dá fruto no tempo certo. Isso é o retrato daqueles que seguem as orientações e as instruções de Deus. Tudo que faz prospera, porque Deus está com ele. Não é como o ímpio. Salmo 1 dá todo esse relato. E a gente vê hoje, muitos dizem, a lei do Senhor foi abolida. A lei do Senhor acabou. E aí eu paro, eu reflito muito, e digo, tem um salmo, eu não me recordo agora o número, perdão, tem um salmo aqui, depois eu vou olhar direitinho, eu estou esquecido do número dele, perdão, depois vocês me cobram, eu vou procurar aqui para dizer, que ele fala que, e é uma verdade, que a sua Torá, a sua lei, é a verdade. Então, que é as orientações e as instruções de Deus, a palavra de Deus é a verdade. Então, todo aquele que prega contra a verdade de Deus, as suas orientações e as suas instruções, é um falso profeta. Todo aquele que prega contra a verdade de Deus é um falso profeta. E como estamos recheados de falsos profetas que pregam contra os ensinamentos de Deus, como estamos cheios? Festeado por todas as esquinas. Ainda tem uns poucos agonizando em meio a esse mar de lama do pecado, da corrupção. Ainda tem. Poucos, mas tem. Mas a grande maioria é induzida pelo sistema. Teve um relato de um pastor mesmo que chegou e disse, eu passei 30 anos da minha vida dentro de uma igreja onde eu não pregava o que queria, mas sim o que o sistema queria. Eu tinha que pregar aquele sistema. Já havia um sermão. É esse. Pregue isso, o tema é esse. Nunca o que eu queria, 30 anos. Até que um dia ele foi para um culto em outra igreja, viu, se converteu, sentiu a presença do Senhor e se converteu de verdade, verdadeiramente, viu e saiu de lá e entrou nesse outro ministério e lá dá liberdade. Pregue o que quiser. Pregue o que o Senhor mandar você pregar. Mas antes fazia parte de uma grande igreja dessas aí, antigonas, centenária, que só pregava o que eles queriam. E aí? Aí você olha e vê. É grave. É grave. Algo criminoso. Totalmente criminoso. Aí você para e reflete em cima dessas afirmações. A lei de Deus passou. Foi abolida. Foi mesmo. Quer dizer que as orientações e as instruções que Deus deu passou. É isso? Ah, tá certo. Aí eu paro e reflito sobre isso. É por isso que eu entendo que está corrupção dentro da igreja, adultério, pastor roubando dízimos, oferta das ovelhinhas, chupando, explorando os menos favorecidos, né? Pastor em adultério, membro fornicando, cobiça de cargo dentro da igreja, e todo de atrocidade, feitiçaria, macumbaria, mentira, charlatanismo, até assassinato, tudo isso dentro da igreja. Os crimes que estão lá fora, que era para passar longe, estão dentro das igrejas. Infelizmente é uma verdade. Todas as imundícias do mundo estão dentro da igreja. Infelizmente. Ainda, agora é claro, que você encontra ainda templos humildes. As pessoas normais, que ninguém é perfeito, mas que se esforçam para se libertar do pecado. Eu conheci alguns irmãos agora de um templo tão humilde e as pessoas tão sinceras. Aquela coisa boa. Mas também já fui para outra que é um puro estrelismo. Verdadeiro estrelismo. E eu olhei para um lado, parecia que eu estava no mundo. Aí você reflete. Ah, mas as orientações e as instruções de Deus passou. Foi mesmo? Agora eu pergunto, por que você tem irmãos que ficam tão indignados quando sabem que um pastor está roubando? Ó, o pastor estava roubando os dízimos e as ofertas das ovelhinhas. Sim, mas a lei do Senhor passou. Não roubarás. Ele está roubando, mas passou. Deixa para lá. O outro, de olho no cargo do irmão. O irmão ganhou o cargo e ele ficou de olho que era para ganhar era eu. Era para ganhar era eu. Não cobiçarás, ele cobiça. Mas passou a lei do Senhor. O outro, pastor, a membra saiu da igreja, porque viu coisa errada, o pastor montou no ministério. E começou a levar as ovelhas para a lei, com raiva matou ela. Não matarás. Aí o povo se indignou. Por que se indignou se a lei passou? Isso é hipocrisia, minha gente. A gente tem que parar e refletir. Eu sou digno de morar no céu. Quando a gente vai para Mateus 5:17, você vê o verdadeiro sentido da coisa.
Mateus 5:17. Diz o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo: eu não vim abolir a lei. Em outras traduções traz: eu não vim destruir. Outras traz: eu não vim abrogar. Mesma coisa. Eu não vim abolir a Torá. O verdadeiro sentido no hebraico. Eu não vim abolir a Torá nem os profetas. Eu vim cumprir. A palavra cumprir vem da palavra grega plero. Cumprir vem da palavra grega plero, que tem um sentido de tornar plena, completar, preencher, dar o verdadeiro sentido. Porque, como acontecia naqueles tempos, acontece hoje. Os fariseus, os escribas, aquela seita altamente radical, que eram os fariseus, radicais do judaísmo, eles sabiam da Bíblia de cor e salteado. Os escribas, mestres, sabiam de Bereshit, no princípio, Gênesis, ao livro das Revelações, Apocalipse. Perdão, naquele tempo não tinha o Brit Hadashah, nova aliança, a aliança renovada, os escritos dos apóstolos. Era só os primeiros escritos. Era só o Tanar, os primeiros escritos, né? Que é o Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros da lei, e os profetas, Salmos, né? Profetas maiores, profeta menor, era só o Antigo Testamento, o Tanar, os primeiros escritos. Mas eles sabiam de tudo isso. De tudo isso. Sabia de tudo. Toda a lei eles sabiam. Mas não vivia. Mas não praticava. Como muitos hoje. Hoje você encontra feras. Aí sim se encaixa. Hoje, os fariseus de hoje. Aí hoje nós temos tanto o Antigo, o Tanar, os primeiros escritos, como a Brit Hadashah, a Nova Aliança, o Novo Testamento. Temos tanto o Antigo como o Novo. E tem mestres hoje, comparado àqueles fariseus, que sabem da Bíblia. Aí vem de Gênesis a Apocalipse, o livro das Revelações. Sabe de tudo, vírgula, ponto, vírgula, sabe de tudo. Mas não pratica. Mas não vive. E Cristo Jesus veio o quê? Tornar pleno. Eu não vim abolir. Eu vim tornar pleno. Eu vim completar. Eu vim preencher. Eu vim dar o verdadeiro sentido. Mas muitos não entendem. Muitos não estão entendendo. Clamam e dizem: Senhor, vem me buscar. Mas você pare e reflita sobre a vossa vida. Esse assunto desse salmo, ele é extenso. Porque ele puxa muita coisa. Puxa o pecado da gente. Ah, mas Cristo é a minha justificação. Tá, é exato. Cristo é a justiça e justificação de Deus. Mas o que é que ele diz? Aquele que o ama, guarda a sua palavra, guarda os seus mandamentos. Anda em verdade, anda na luz. Como é que você diz que é servo de Deus, mas anda praticando voluntariamente o pecado? Você não tinha, aí as escrituras diz, você não tinha conhecimento do pecado, mas agora você tem. Antes você estava na ignorância, no mundo, nas trevas. Você não sabia. E o Senhor não leva o tempo de ignorância. Não leva em conta o tempo de ignorância do homem, mas agora você foi trazido para a luz. Foi mostrado o caminho da salvação, Cristo Jesus. Agora você sabe. E mesmo assim ainda continua a pecar deliberadamente, voluntariamente, pecando porque quer pecar. Está lá na igreja um caso, eu já contei até aqui, vou só repassar para quem ainda não ouviu. Está lá na frente, glória a Deus, Pai do Senhor, o pastor clamando, pregando pesado, a esposa aqui do lado e tudo mais, e a amante dele no púlpito, membro da igreja também, noiva, e ele bancando ela de tudo. Ninguém sabia, bancava ela de tudo. Casado, a irmã noiva e eles tendo um caso amoroso. Glória a Deus, aleluia, Pai, aquele negócio todo. Sim, e aí? Eu aceitei a Cristo. Você é convertido dessa maneira? Você não tinha conhecimento da verdade, agora você tem. Mas se continua a pecar voluntariamente, já não resta mais sacrifício para você. Só uma certa expectativa de juízo e de fogo abrasador para os que praticam tais coisas. Está nas Escrituras. Aí você para e reflete. Eu sou digno, Senhor. Eu te aceitei. Sim. E o convertimento? E as obras? Toda árvore que não der bom fruto vai ser arrancada e lançada no fogo. João Batista falou, toda árvore que não der bom fruto
vai ser cortado e lançado no fogo. Cristo Jesus falou também, toda árvore que não der bom fruto, meu Pai vai cortar e jogar fora. E aí, minha gente? Faça uma autoanálise. Eu aceitei Jesus, mas eu me mostro, porque pecar, nós somos pecadores, indiscutivelmente, mas pecar voluntariamente, pecar mesmo sabendo que está errado e continua fazendo, eu não consigo me livrar, e continua fazendo, constantemente. Quando você peca sem querer, eita meu Deus, eu cometi uma infâmia contra meu irmão, o céu, aí se angustia, fica aperreado, fica angustiado, vai até o irmão, pede perdão, se angustia, arrependimento, verdade, nós somos pecadores, é da nossa carne, foi sem querer, involuntário, e você ficou angustiado porque cometeu. Mas aquele que peca é o pecadeiro, o pecado de estimação, pega direto, o dia todinho, e peca, rapaz, está errado, e ele continua fazendo. Se aí, Senhor, vem me buscar, eu quero morar contigo, eu sou digno, você é digno de morar no céu? O que é que você tem feito? Caluniado seu irmão na igreja? Esse irmão como no meu hall de convivência? Esse irmão é miserável. Eu prefiro ser como eu mesmo. Eu deixei eu mesmo com meus defeitos, um crente louco. Esse aí é miserável. Esse crente é miserável. Rapaz, você é um servo de Cristo mesmo? Você é um servo de Cristo mesmo com essas atitudes? Ou o irmão aqui, ó, quando olha, de lá olhando, ele nem viu. Ó, o irmão tirando o gancho da energia, o gato da energia, irmão. Olha ele tirando o gato da energia. Olha, o irmão agiota, empresta 50, quer 100. E aí? Dando falso testemunho para outro irmão. Esse irmão, ô pastor, o senhor botou ele, irmão? O senhor botou esse irmão aí de pastor? Ô pastor, o senhor colocou esse irmão aí nesse cargo? Mas eu sou muito mais velho. Esse irmão anda fazendo isso, aquilo, outro. Esse irmão anda fazendo isso, aquilo, outro. O senhor não vê, não? Eu sou muito mais merecedor do que ele. Aí você para refletir e diz: esse é as características de um morador do céu? Pecador, nós somos pecador. Mas você tem que ter o servo de Cristo, a natureza dele, ele se agonia com essa natureza pecadora, ele se entristece, ele se amargura quando peca, se esforça vorazmente, se esforça para suportar e se esquivar do pecado. Não ficar assim constantemente. Oração, jejum, dedicação às escrituras, alimentar a sua mente com coisas boas para conseguir suportar os avanços do inimigo sobre sua vida. O que é que você tem feito para ser digno de morar junto a Cristo quando Ele vir te buscar? Eu aceitei Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Está condizente seu testemunho com a sua caminhada cristã? Vamos ler e vamos refletir se eu e você se encaixa nesse perfil de um morador celestial. O que é que Davi fala no Salmo 15? Vamos ler e ver se a gente se encaixa no perfil de um homem digno de morar no santo monte do Senhor. Tem traduções, quando eu vou ler aqui, tem traduções que na expressão tabernáculo, tem Bíblias que traz essa expressão aqui no Salmo 15, tabernáculo. Outras traz tenda, cabana, mesma coisa. Amém? Eu estou com essa versão aqui que traz tenda, mesma coisa. Na sua pode estar tabernáculo, mesma coisa. Vamos ler, vamos ver quem é digno de morar no céu. É um salmo de Davi. Adonai, quem pode descansar em tua tenda? Quem pode morar em teu santo monte? Agora ele responde. Você se encaixa nesse perfil? Aqueles que vivem uma vida sem culpa, que andam em retidão, que falam a verdade em seu coração e mantêm a língua longe da calúnia, os que nunca fazem maldade a outros,
ou buscam denegrir o próximo, os que olham com desprezo para os ímpios, mas honram aqueles que temem Adonai, os que cumprem seus votos, não importa quanto custe, os que se recusam à usura quando emprestam dinheiro, e não aceitam suborno para prejudicar o inocente. Aqueles que fazem essas coisas nunca serão abalados. Esses justos, como Jó, íntegro, irrepreensível, que se afastava do mal. Esses são justos e podem ser dignos de ser chamados servo de Deus e digno de morar no santo monte do Senhor. Você vem se encaixando nesse perfil, independente de religião. Porque no tempo de Jó não tinha religião. Qual a religião que tinha? Jó tinha igreja A, B, C, D, E e o que seja. Tinha isso, religião. Tinha placa, ele pertencia a uma religião. Não. O caráter justo do homem. Olha o que Deus diz lá no início de Jó. Está vendo? O meu servo Jó era membro da alguma igreja? Isso aqui para vocês que estão me vendo. Independente de igreja, de placa de igreja. Porque Deus não é uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. Cristo veio para a terra, não foi para fundar a religião. Ele veio trazer as boas novas do reino, para que todo aquele que cresce no sacrifício dele, tivesse o poder, tivesse o dom de Deus, de receber a vida eterna. Através da fé, no sacrifício dele. Porque ele diz, quem crê em mim, crê em quem me enviou. Então, ele veio para a raça humana, os pecadores, os doentes no cativeiro do pecado. Para que todos aqueles que crescem nele, no sacrifício dele, recebesse os perdão do pecado e recebesse a vida eterna. E não formar briga religiosa de igreja. Essa é uma seita, a minha é certa, a sua é errada, essa placa está errada, a minha é certa, eu não quero conversa com você, que você é dessa igreja. A minha igreja é certa, essa que é a igreja boa, essa está errada. Foi isso que ele veio fazer? Deus é uma religião? O Messias, o Deus encarnado, é uma religião? Não, é a salvação, como o próprio nome dele diz, Yeshua, no hebraico, nome original, que teve as transliterações, né, língua para língua, e chegou a nós como Jesus, mas é a mesma pessoa. Outros mais radicais, não, peraí, como é aquele negócio todo, mas tudo bem. É pano de fundo para outros assuntos. O próprio nome dele diz, o Senhor é salvação. Olha o que é o nome dele. Está falando, o Senhor é religião? Não. O Senhor é salvação. A tradução do nome dele. O Senhor é salvação. O Pai é salvação. Adonai é salvação. Onde é que está dizendo aqui? O Senhor é uma religião? Não. De forma nenhuma. E mesmo assim Jó era de igreja? Era de alguma religião? Não. Veja o que é que Deus diz em Jó. Veja o que é que ele fala no início de Jó. Veja meu servo Jó. Íntegro. Meu servo Jó. Está falando de igreja? Olha meu servo Jó da igreja tal. Não. Veja meu servo Jó. Íntegro, irrepreensível e que se afasta do mal. E aí? Justo. E aí? Evita fazer o mal. E aí? É independente, minha gente. Você que me vê que não é de alguma igreja e que possa estar me vendo neste momento, é o caráter. O caráter do homem. Em se abster do mal, se afastar do mal, procurar fazer o amor, a justiça, deixar de estar mentindo, caluniando os outros, seguir a sua vida da maneira melhor possível. Evitando falar mentira, denegrir as imagens do próximo, amando a Deus, amando a Cristo, amando o próximo, andando em retidão, sendo justo, porque naquele grande dia o Senhor vem buscar os seus, independente de placa. Até muitos que não andam em igreja, mas ama a Deus, ama Jesus, tem um coração bondoso, ama o próximo, inocente, bondoso. E é esse que o Senhor vem buscar.
independente de placa. Muitos de igreja vão ficar. E muitos que nem andam de igreja, o Senhor vai levar. E aí? Pensem nisso. Vocês se encaixam no perfil do Salmo 15, de um morador celestial? Se não se encaixa, ainda há tempo. Ainda há tempo. Coloque o joelho no chão e converse com Deus. Senhor, mude-me. Mude-me, Senhor. Faz de mim um homem justo e reto aos teus olhos. Me dá força, Senhor, para vencer o pecado. Amém? A paz seja com todos vocês. Reflitam e conversem com Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se o Eterno permitir. Que assim seja. Amém.